Bom, estamos gravando finalmente, cara, finalmente. Esse aqui é o primeiro vídeo, né? Então antes de começar o conteúdo aqui em si, eu quero deixar alguns adendos que, bom, vai ser um vídeo bem simples, na verdade. Eu vou gravar minha tela aqui, vou falar por cima, então não vai ter muita edição, não tem câmera nem nada. Eu coloquei, foi uma foto aqui do Trundle. Todo vídeo eu vou colocar uma diferente. É, Vai ser isso, não vai ter muita edição nem nada. Com certeza vai ter algum erro aí de alguma coisa, volume, sei lá. E eu acho que eu vou aprendendo aí conforme for passando o tempo. Vai ser um vídeo. Hoje vai ser um vídeo introdutório, assim, sabe, do assunto. Um vídeo mais explicativo. Não vai ter código, a gente não vai codar nada. Mas vai ser um vídeo legal, tá? Hoje é mais pra, sei lá, uma pessoa que não sabe muito do assunto, ela vai conseguir entender, tá? E não vou me aprofundar muito hoje, tá? Apesar que eu queria em alguns momentos, mas senão vai ficar um vídeo muito longo e eu vou acabar me perdendo pelo vídeo. Mas vai ter sequências disso daqui, outros vídeos sobre. Mas é isso que eu queria falar. É isso, é a primeira vez gravando, então relevem aí qualquer coisa. E bora pro vídeo aí que eu acho que vai estar legal. Bom, antes de falar aqui sobre redes neurais artificiais em si, eu vou explicar o que é um neurônio artificial, né? Porque ele faz parte da rede, e a relação dele com neurônio biológico, que são os nossos, tá? Isso é muito importante que eu vou falar aqui agora, porque tem muita gente que confunde, mas é algo bem simples, tá? Mas você tem que ter isso em mente que eu vou falar aqui agora. O que acontece? Os nossos neurônios, os neurônios biológicos, é, é uma estrutura muito, muito complexa, tá? Muito, muito. A gente não tem 100% certeza como é que um neurônio funciona, os nossos, tá? A gente tem algumas noções do que ele faz, tá? Mas a gente não tem 100% de certeza como funciona, porque é muito complexo, tá? São bilhões de neurônios ali conectados e cada neurônio recebe um sinal e de um outro neurônio, ele processa aquilo ali e se o sinal for forte o suficiente, ele passa para um outro neurônio. É basicamente isso, tá? Tipo, eu tô explicando bem, bem por cima, né? Tem mais coisa, mas o que você tem que entender é que é algo muito complexo. E isso aí que eu expliquei é meio que como que a gente pensa, como que a gente aprende, que a gente, sei lá, a gente reconhece padrões. Isso são coisas que a gente faz muito bem, a gente não percebe, mas nosso cérebro, ele é muito bom nisso. Então, o nosso cérebro, ele é muito bom nessas coisas, assim, tá? Em como pensar, em como a gente aprende as coisas e reconhecer padrões, ele é muito bom, tá? Sei lá, a todo momento a gente tá fazendo isso, quando a gente vê o rosto de alguém, a gente já consegue, sei lá, detectar como é que essa pessoa tá, se ela tá triste ou não, se ela tá feliz. Então, é algo que, cara, é complexo e a gente nem percebe ali, meio que inconscientemente tá acontecendo um monte de coisa. E pra gente é a coisa mais fácil do mundo, tá? A maneira como a gente aprende as coisas, tá? É algo absurdo, assim, cara. Tem coisa que a gente, com pouquíssimos exemplos, assim, a gente aprende, sabe? Tem coisa que a gente passou uma vez na vida e a gente nunca mais vai esquecer. Isso é impressionante, sei lá, tem coisa na nossa infância que a gente viu, aprendeu e acabou. A gente sabe que aquilo funciona, tá? Então, se você já compara isso daí com um computador assim tradicional, não é a mesma coisa, tá? O computador tem muita dificuldade nessas coisas. Essas coisas, essas tarefas que são tarefas mais abstratas, um computador já tem muita dificuldade, porque o computador ele funciona ali meio que um conjunto de regras fixas que é, ele foi programado para cumprir aquilo, sabe? Você tem que falar para ele. Ele é bem literal, bem, bem literal mesmo. E aí que tá o problema, porque, cara, tem problemas assim na vida que não é assim, você falar uma regra, olha, se for desse jeito é isso, se não for, não é. Não, tem coisas que são muito mais complexas. Aí que vem essa parada de modelo computacional, a necessidade de ter um modelo computacional inspirado nos nossos neurônios, tá? E é isso, você tem que entender que é um modelo inspirado. Não é a mesma coisa. Não tem como fazer a mesma coisa. Nem a gente sabe ao certo como os nossos neurônios funcionam 100%, tá?
A gente tem uma noção, a gente sabe algumas coisas, mas é algo muito complexo. E para essas tarefas complexas, a gente pensou, poxa, e se a gente criar um computador que pensa inspirado na maneira que a gente pensa e resolve nossos problemas, que nem o nosso cérebro faz, tá? Imagina aí você colocar uma imagem para o computador e ele saber, sabe, processar aquela imagem, saber te dizer, sei lá, quantas coisas tem naquela imagem ali. Isso pra gente é muito fácil, só que para um computador é muito difícil. E aí que tá, entendeu? Então você tem que entender isso, é muito importante. É um modelo, não é a mesma coisa, não funciona igual, mas é bem parecido, é bem inspirado e esses problemas mais complexos e abstratos, através dessas redes neurais artificiais, um computador já consegue fazer isso, tá? E eu vou explicar isso agora, como que ele faz, tá? Bom, pelo que eu já falei, eu acho que já dá pra mostrar o que é um neurônio artificial. Ah, deixa eu só mudar aqui pro Light Mode branco, que eu acho que fica melhor pra explicar. Então, isso daqui é um neurônio artificial, tá? Essa aqui é a cara dele. Esse mais específico aqui é o Perceptron. E é muito simples o funcionamento dele, tá? O que você tem que entender nele, tá? Por enquanto você ignora aqui esse símbolo de sigma, de φ, mas o que acontece aqui nele? Vai ter valores de entrada, tá? Esse neurônio aqui, esse aqui é o neurônio. Ele vai receber dados de entrada, vai fazer um cálculo com esses dados. São vários dados, tá? E vai te dar um retorno, um resultado disso. É isso que o neurônio faz, tá? É simplesmente isso. E é muito parecido com os nossos neurônios. Também ele faz esse tipo de função. Ele recebe, ele processa ali e, se for importante, ele passa para frente, tá? Então, um neurônio artificial é isso daqui. Sendo um pouco mais específico aqui, nessa primeira parte, o que acontece aqui num neurônio artificial? Essa primeira parte aqui. O neurônio ele vai receber valores de entrada, tá? Isso aqui são dados de entrada. A gente tem x1, x2, x3, xn, porque são n valores, n entradas, são vários mesmo, tá? Ainda mais quando se trata de uma rede neural artificial, são muitos, tá? E cada entrada vai ter seu respectivo peso, tá? Aqui tá W porque é weight de peso. Tá certo, Aí o que acontece? Um neurônio, ele vai tratar cada entrada de uma maneira diferente. Ele vai dar uma importância diferente para cada tipo de entrada que ele está recebendo, tá? Esse tipo de entrada aqui vai ter um peso maior, então significa que ela tem uma importância maior. Se tiver um peso menor, é uma importância menor, entendeu? É bem simples, essa primeira parte é isso. E ele vai multiplicar o valor da entrada com o seu respectivo peso. Essa primeira parte é isso, tá? O peso, quem define é ele, dos próprios parâmetros dele, tá? Ele vai definir o quão importante esse tipo de entrada vai ser, tá? Então essa primeira parte é isso. Essa parte aqui do neurônio, tá? Que tem um símbolo aqui, o sigmoide, é bem simples, na verdade, que ele faz. Ele basicamente vai fazer um cálculo de soma, tá? Eu ainda quero fazer um vídeo específico só para falar do cálculo aqui que acontece num neurônio artificial. Porque se eu falar hoje, vai ficar muito extenso, vai ficar bem grande o vídeo e vai sair um pouco do objetivo, que é ser um vídeo introdutório. Mas ele faz isso, tá? Ele vai pegar tudo que a gente fez até agora e vai somar e transformar em um único número só. É bem simples. O que a gente fez até agora? A gente pegou o valor das entradas e multiplicou pelo seu peso, tá? E a gente vai fazer isso com todos os dados de entradas, vão ser vários mesmo. Ainda mais quando se trata de uma rede neural artificial, são várias entradas. Então, se eu fosse representar isso aqui, seria x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais x3 vezes w3 até o final. A gente ia pegar todos os resultados da multiplicação, das multiplicações, ia somar e dar um único valor. É isso que o sigmoid faz, ok? Aqui já tem o bias, tá? Você pode ver bias ou, dependendo sei lá, do livro que você está lendo, vai estar escrito lá threshold, que é o limite. É muito parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Eu quero falar sobre a diferença dos dois nesse vídeo que eu estou querendo fazer, tá? Mas nesse caso aqui é o bias acaba sendo mais fácil de utilizar do que o threshold.
O bias, ele é como se fosse, cara, um valor extra ali que a gente soma depois do total que a gente já fez aqui, né? A gente achou um valor único, a gente vai lá e soma o bias. É isso. Ele meio que ele serve para ajustar ali o quão fácil ou difícil tá sendo para aquele neurônio ali disparar, tá? É meio que isso, tá? O bias serve para isso. Eu ainda quero explicar melhor nesse vídeo que eu tô planejando em fazer. Bom, agora é a última parte aqui, o último cálculo do nosso neurônio artificial. É o cálculo mais complicadinho porque já é um cálculo de não linearidade. O que que ele faz, tá? Ele tem a famosa função de ativação. Por quê? O que significa, tá? Só explicando esse símbolo que é o φ, ele que faz isso. O que acontece? Até agora, a gente fez um cálculo maluco aqui, somou tudo, chegou num número. Isso não significa muita coisa, tá? Sei lá, a gente fez tudo isso aqui e deu 80. O que é 80, né? É esse cara aqui que vai definir pra gente o que é 80, ele que interpreta, tá? Ele vai olhar para aquele 80 ali, ele vai falar, pô, é positivo, é forte, e então a saída vai ser 1. Ele vai ter essa função de sim ou não, passar ou não, tá? 1 que eu falei aqui é pro sim, que deu positivo, foi bom, sai. E 0 vai ser no caso, não vai passar, né? Se for 0, morre ele mesmo. Então, ele que faz isso, tá? Já é uma parada mais complicada, assim, porque é uma função de não linearidade. Mas é ele que faz isso. E tá vendo que é muito semelhante ao nosso neurônio biológico, como é que as coisas acontecem. A gente também tem isso de, olha, essa informação aqui não é tão importante assim, ela não é repassada, ela fica aqui mesmo, entendeu? Então, se você for ver, o neurônio ele recebe dados, ele vai ter pesos específicos para aqueles dados, porque ele vai ter um interesse, tá? Ele vai ter um interesse. O cálculo que ele vai fazer é voltado para alguma coisa. Então, certas entradas vão ter uma importância. E aí, ele vai receber esses dados, vai fazer o cálculo, vai fazer todo esse cálculo e vai decidir se isso passa ou não passa, entendeu? De acordo com o interesse dele, com a função de ativação, vai passar ou não, entendeu? Então, é isso, tá? Eu expliquei bem basicamente, assim, por cima, mas é isso que um neurônio artificial faz. Bom, finalmente chegamos aí nas redes neurais artificiais, que é o tema do vídeo. E é essa estrutura aqui, tá? Isso daqui é uma rede neural artificial. E ela é dividida em 3 partes, tá? Bem simples. A primeira parte aqui, input layer, que é a camada de entrada, onde você vai receber ali os dados, os valores. Aqui vai ser a hidden layers, que vai ser, né, camadas escondidas, camadas ocultas, que é onde os neurônios trabalham, né? Onde é que acontece os cálculos, o processamento é todo aqui. E output layer é a saída, camada de saída da sua estrutura, da sua rede neural, tá? Esses 3 pontinhos aqui é porque, né, podem ser vários neurônios com várias camadas. Sei lá, um modelo aí que nem ChatGPT, são bilhões de parâmetros. É muita coisa, tá? É daí que vem o termo também Deep Learning, que é quando esses modelos aqui, essas redes, elas ficam muito complexas, uma estrutura muito grande, tá? E tem um outro termo também, que é o Black Box, que é, cara, quando isso aqui fica muito complexo, a gente não sabe exatamente o que acontece aqui, tá? A gente não sabe. Pô, como assim? Você não sabe? Você não falou que um neurônio... O que um neurônio faz? Sim, a gente sabe o que um neurônio faz. Só que chega num estado que fica tão complexo que a gente não sabe exatamente, olha, por que essa rede aqui tomou aquela decisão específica, né? Qual padrão exato ela levou para dar aquela resposta? Qual neurônio específico ela... Tá, a gente não sabe. Tipo, não é nenhuma magia nem nada, é puramente matemática, só que a matemática ela fica num nível tão grande, assim, tão complexo, que, sei lá, é praticamente impossível, assim, para um humano entender exatamente o que rola aqui, tudo é muito difícil, né? Então, imagina, são vários pesos
com vários bias diferentes, tá? Então, como eu falei, cada bolinha verde dessa daqui é um neurônio artificial que vai ter uma entrada diferente com seus respectivos pesos que ele vai dar para aquelas entradas, vai fazer aquela soma, vai adicionar o bias e vai ter a sua função de ativação, que vai decidir se é passa ou não aquela informação. E isso em uma escala de bilhões, né? Milhões, bilhões. É muita coisa. Mas é essa estrutura aqui, tá? Que acontece. Bom, agora é um momento muito legal do vídeo, que eu vou utilizar um exemplo aqui para demonstrar tudo que eu expliquei até agora. Aqui a gente tem o número 3, né? Aqui tem o 3. 4 maneiras diferentes de escrever o número 3. Para nós, seres humanos, isso é muito fácil. A gente bate o olho nisso e já identifica, já sabe o que é. Só que para um computador isso é muito difícil, né? Eu falei no início do vídeo. E o exemplo que eu vou utilizar é esse, tá? É uma rede neural artificial, onde ela vai ver um número escrito à mão e vai falar que número que é esse. Entendeu? Eu posso escrever essas 4 formas e ela vai falar, olha, é um 3. Ela vai saber identificar isso. E como que ela vai fazer isso, tá? Vou demonstrar aqui embaixo agora. Bom, isso aqui é exatamente o que eu falei ali em cima, tá? Exatamente o que eu falei ali em cima. Aqui a gente tem um 3 desenhado à mão, tá? Isso aqui é uma imagem 28 por 28 pixels, que dá 784 pixels no total. E tem um 3 desenhado nela. Aqui a gente tem um número de 0 a 1, tá? Para cada pixel. Cada pixel ele vai ser representado de 0 a 1. 0 quando o pixel estiver preto, ele não foi ativado nem nada, 0. E 1 quando ele estiver branco. E entre 0 e 1 é que ele foi ali meio ativado, né? Meio acinzentado ali. E é assim que a nossa rede neural vai conseguir identificar que número que é, através de pixels, tá? Porque o computador em si, ele não lê aquela imagem, ele não está enxergando, né? O que está lá. Ele enxerga pixels, tá? E aí que tá. Aqui são 784 pixels. Então, na verdade, nessa nossa rede neural aqui, na input layer, na camada, vão ser 784 entradas, tá? 784 entradas. Cada uma vai representar um valor, entendeu? Então a gente vai sair desse formato de grade aqui e vai afileirar, vai fazer um vetor de todos esses pixels. Essas entradas que eu estava falando o tempo inteiro, nesse exemplo que eu estou citando, elas vão funcionar dessa maneira, tá? Então você vê que aqui tem os pixels que foram ativados. Vamos supor, tá? Não é exatamente assim como funciona. Mas esse neurônio daqui, ele é responsável pelo número 3, tá? Ele é responsável pelo número 3. Então, o que isso significa? Ele vai receber todas essas 784 entradas e ele vai ter seus pesos específicos para ela, vai fazer o cálculo, vai ter o bias e tudo. Ele vai receber essas 784 entradas. Como ele é um neurônio responsável para identificar o número 3, quando chegar perto dessas entradas aqui, sei lá, vamos supor que essa entrada aqui, essas aqui, ó, entrada número 100, 101, 102, ele vai ter pesos específicos para esse tipo de entrada. Porque ele sabe que, olha, normalmente quem escreve um 3 chega nesses números aqui de pixels, os pixels estão ativados. Então aqui ele vai ter pesos específicos para aqui, pesos altos. Aqui, por exemplo, o peso que ele vai utilizar para esses números de entradas aqui de pixels, esse é um peso bem baixo, né? Não faz tanto sentido. Não é exatamente assim, tá? Que funciona. Um neurônio é responsável por um número. Não, normalmente vai ser, cara, um neurônio vai ser responsável por essa linha aqui, ó. Essa linha. Entendeu? Mas o exemplo, para ficar melhor, mas é isso. Então, esse neurônio vai ser treinado para ter os pesos bem calibrados para essa região aqui, tá? Para essa região.
Não é exatamente o mesmo lugar, porque, né, todo mundo escreve 3 de uma forma diferente. Mas ele vai saber. Aí ele vai ter os seus próprios pesos, com o seu próprio bias, e vai fazer a sua função de ativação e vai passar ou não aquilo para o outro neurônio, que vai ser responsável por uma outra coisa e vai indo até chegar na camada de saída. E lá na camada de saída vai ter uma saída para o número 0, uma saída para o número 1, para o número 2, para o número 3, não sei o que, e vai acender a camada do número 3, entendeu? Vai ter 10 saídas, número 0 a 9. Ele vai acender o número 3, entendeu? Então, esse é um exemplo de como que isso acontece, tá? Não é exatamente assim, não é um neurônio responsável, cada neurônio é responsável por um número, não. É bem grande, tá? Mas é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês isso, tá? Isso aqui na prática. Não fui eu que fiz. Isso é de um site que eu vou colocar aí na descrição. É um site muito bom. Ele fala todo o assunto aí de redes neurais artificiais. E lá eles fizeram uma e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Tô aqui no programa deles, tá? Eu vou deixar aí o link na descrição. É um site muito bom mesmo. Tem muita coisa legal assim para quem gosta de inteligência artificial. E aqui é como funciona a rede neural artificial deles, tá? É exatamente daquela maneira, tá? Aqui eu vou escrever à mão um número qualquer e eles vão me retornar qual número que é, tá? Um computador fazendo isso. Vou escrever aqui o número 5. Vai pré-processar e vai fazer exatamente isso. Ah lá, deu o número 5, tá vendo? Muito legal isso aqui. E a mesma coisa, tá? Aqui tem o valor de entrada, são vários, né? Aqui eu não sei quantos pixels que eles estão usando. Eu não sei se é 28 por 28. Mas aqui tem os valores de entradas. Aqui tem as camadas que eles usam. E olha o tanto de conexão que tem entre uma camada e outra, tá? Um neurônio e outro. Tem uns que não são ativados, porque eles já detectam, olha, isso aqui não é tal número, né? E não passa. E tem alguns que são ativados sim. Não é que nem o exemplo que eu dei, tá? Que cada neurônio é responsável por um número. São vários neurônios aqui, tá? Tem até outra camada. Então, cara, sei lá, esse daqui, por exemplo, pode ser responsável por esse traço daqui, tá? Ah, tem esse traço, já ativa. É provável ser um 5. Sei lá, esse neurônio aqui é responsável por essa voltinha daqui. Então, os pesos dele vai ser ajustado para esse tipo de coisa, tá? Ter essa voltinha aqui pode ser um 5, pode ser um 8, pode ser um 6, né? Pode ser um 3 também. Então, mas é muito legal, tá? Como é que funciona. É isso o programa deles, eu achei muito legal e eu acho que deu pra entender. Bom, acho que esse foi o vídeo, né? É a primeira vez fazendo isso, então, cara, eu acho que não sei se ficou bom isso aqui não, tá? A chance é muito pequena. Mas conforme o tempo for passando aí, eu acho que eu vou tomando jeito como é que corta as paradas e tal. Eu acho que os cortes vão ficar assim bem seco assim, né? Mas fazer o quê? Foi isso o vídeo. Eu gostei muito dessa experiência de gravar um vídeo, ensinar alguma coisa. Eu não sei se minha explicação ficou boa, acho que deve ter ficado um pouco confusa, mas isso a gente vai melhorando. Eu vou deixar aí na descrição os lugares que eu estou utilizando para estudar esse assunto. Os sites são muito bons. Vou deixar aí. É um assunto que eu estou curtindo bastante de estudar. E eu quero dar muita sequência nisso, tá? E agora que eu já fiz um vídeo introdutório muito tranquilo, eu posso ir me aprofundando, tá? Que nem eu quero fazer um vídeo específico só para os cálculos de neurônios artificiais e a rede artificial. E agora com esse vídeo vai dar, tá? Então eu espero aí que tenha ajudado alguém, que você tenha gostado. Isso pra mim já valeu, né? Pessoa que estiver procurando aí achar meu vídeo e achar legal, pra mim isso é ótimo. Mas então é isso. Obrigado aí por, por assistir. Deixa o joinha aí. Deixa o joinha, ativa o sininho aí, tá? Eu vou postar vídeo todos os dias agora. Mas é isso.
Valeu aí por ter assistido, tá? Um abraço.